começar mais um episódio, né? E hoje eu tentei iniciar lá no meu apartamento principal, mas acabei tendo alguns problemas técnicos, né? Aí a filmagem teve que começar aqui. Bem, eu saí do meu apartamento principal, né? Que fica ali na região da Jabotiana. Estou indo para o meu outro apartamento que eu alugo por temporada, né? Um apartamento secundário que eu não resido, e ele foi recentemente mobiliado e passou a ser alugado por plataforma de locação por temporada. Então, nesse vídeo, que vai ser uma conversa a bordo, eu vou falar sobre a minha experiência, né? Eu comecei a alugar em fevereiro, né? E já estamos no dia 25 de julho. Então, já há mais ou menos um período de 6 meses aproximado que eu estou tendo essa experiência. Eu já fiz alguns episódios em que eu falei, 2 episódios, né? Em que eu falei sobre essa experiência, né? Um, a gente foi para lá, saiu de um apartamento para o outro, eu fui falando sobre a minha experiência. Só que agora eu já tenho mais alguns meses, então eu acho interessante agora falar as impressões sobre um balanço do que aconteceu, né? Então, esse vai ser um relato da minha experiência, né? Como anfitrião. Eu só alugo pelo Airbnb, eu não alugo particular, não alugo pelo Booking, não utilizo outras plataformas, nem sei se existem, né? Nem por imobiliário. Por que eu utilizo o Airbnb? Porque ele dá mais segurança, né? Ele tem um seguro, eu nunca utilizei até o momento, nunca foi necessário acionar porque ninguém danificou nada na minha propriedade, então eu nunca precisei utilizar esse serviço, mas ele oferece. Então é uma garantia que você tem caso as coisas saiam do controle e alguém vá danificar a sua propriedade. Segundo, porque é o que tem uma forma mais fácil de você manejar. Eu utilizo basicamente smartphone, eu não manejo ele pelo computador. Já vi vídeos, né, canais de vídeos que recomendam utilizar o próprio site, mas pelo aplicativo, né, para Android, para mim está sendo mais do que suficiente. Eu achei ele bem completo e acredito que isso não impactou no fluxo de pessoas, né, que foi para o meu apartamento. Em relação à minha despesa com o apartamento, né, essa experiência que eu estou tendo, né, a locação por temporada, ela foi uma substituição à locação convencional, né, que eu tinha até o começo do ano. Houve uma oportunidade, eu consegui, a inquilina que saiu, ela deixou a mobília, me vendeu, e aí eu fiz mais alguns ajustes e passei a alugar por temporada. Na locação convencional, qual é a vantagem? Você não tem trabalho nenhum, né? Quando você coloca por uma imobiliária, você não tem a posse do apartamento, né? Eu estou falando no meu caso, não tem a posse, né? Então você não tem contato com o imóvel e você fica recebendo a receita da locação, né? No geral, a maioria das imobiliárias aqui em Aracaju, né, eu acredito que no Brasil todo, né, elas mensalmente elas têm a remuneração delas, né, que é 10% sobre o valor da locação, e a cada 12 meses ela fica com 50% do valor da locação. Isso e o resto é repassado para mim. Então, todas as despesas do apartamento são pagas pelo inquilino, né? Locação, condomínio, água, luz, etc. Você não tem nada, é só uma receita que você recebe. Na locação por temporada pelo Airbnb, né? Se você primeiro que você vai precisar depender do fluxo de pessoas que vão frequentar. Então você vai ter que
utilizar os meios para fazer com que a sua acomodação fique mais atraente na plataforma e as pessoas passem a visualizar e se interessar em se hospedar na sua acomodação. Então, já existe esse porém, né? É algo muito variável. Segundo, todas as despesas do imóvel ficam com você e você vai tendo uma receita variável, né? Então, em períodos de baixa procura, né, você vai ter uma receita menor. Então, no meu caso, eu tenho uma despesa fixa com um apartamento em torno de R$2.000. Então, todo mês, a receita que entra, né, de hospedagem, quando ela é inferior a R$2.000, eu tenho prejuízo nominal. Quando ela é superior, eu passo a ter lucro. Então, como foi a minha experiência, né? Como é a minha acomodação? A minha acomodação é um apartamento de 50 metros quadrados, um apartamento relativamente simples, uma mobília simples, que eu trabalho dessa forma, eu acho melhor, não sei. Então é uma mobília simples, um local também não é luxuoso, é uma opção que tem como foco o custo-benefício. Ela não é um apartamento que tem o objetivo de ter turistas, de ter um público de alto padrão, né? Não é o objetivo. Não tem ar-condicionado, então isso já é algo também focado no custo-benefício. E os preços variam entre 150 a 180 a diária. Então essa é a minha acomodação. Como é que eu fui adaptando, né? No Airbnb você tem que ajustar os valores, né? Você tem um calendário que você pode ajustar o valor. Tanto você deixa um valor fixo, né, padrão, e você pode, nas datas, nos períodos, você pode mudar os valores. Então, eu já fiz isso, todo o calendário, né, das principais datas já estão com valores mais altos, né? Algumas datas, como por exemplo o Réveillon, são valores bem altos, né? Bem altos, como é o padrão de hotelaria. E qual é o ponto negativo, né, que eu vejo? Além dessa parte, né, das despesas serem todas com você, você tem um trabalho, né? No meu caso, eu não pago para ninguém ir fazer a limpeza, porque como eu já tenho uma despesa de R$2.000, se eu pagar para alguém fazer a limpeza, eu não vou conseguir obter essa receita. Então eu mesmo tenho que ir lá limpar. Não é um trabalho muito grande, porque é um apartamento simples, então é uma coisa rápida que eu faço. Eu tenho muito trabalho, né, para fazer isso. E é algo cansativo, né? Eu não vou mentir que é algo bastante cansativo, né? Você tem que deixar tudo arrumado, tudo perfeito, né, para outras pessoas bagunçarem, basicamente. E se o fluxo for grande, se torna bastante cansativo. À medida que entra mais dinheiro, você também que se cansa bastante. Em relação aos hóspedes que eu tive, eu até o mês de junho eu estava com a minha nota em 5 estrelas. Não teve nenhum hóspede problemático. No mês de junho tiveram duas hóspedes, né, com suas famílias, que deram 4 estrelas. Uma deu 4 estrelas no quesito do check-in, porque o porteiro não encontrou o envelope que eu deixo. E a outra porque tinha alguns cabelos na varanda, a varanda é aberta, vocês vão ver no final do vídeo, né? E ela achou ruim, deu 2 estrelas, né? 4 estrelas em outros requisitos, né? E aí a minha nota que estava 5 caiu para 4,89 ou para 4,94. Depois outra que deu 4 estrelas caiu para 4,89.
Aí os hóspedes que vieram agora, nesse mês de julho, eles todos deram 5 estrelas. E aí a avaliação agora está em 4,91. Isso acontece, né? É outro fator, né? Você sempre vai ter que lidar com várias questões. O que é que eu recomendo, né? Eu sempre evito hóspedes que podem dar problema. Quando o hóspede começa a questionar muita coisa, se tem isso, se tem aquilo, não sei o que, né? Você percebe que é uma pessoa problemática. O que é que eu recomendo? Recuse. Não aceite qualquer hóspede. Em relação à configuração, eu coloco para sempre o hóspede ter que fazer a solicitação. Eu não ativo a hospedagem dinâmica. Não recomendo, porque você não tem controle. Pode aparecer qualquer pessoa. Então você pode aí ter problemas. Você pode ter um hóspede que pode lhe dar uma nota baixa, absurda, arbitrária, enfim, várias coisas. Você pode se danificar sua propriedade, fazer festa, fazer esculhambação no condomínio e você tomar uma multa, né? Enfim, eu sempre busco ter o mínimo de problemas possível, né? Então, até agora eu não tive problemas, né? Teve um hóspede que ele estacionou no lugar, ia estacionar no lugar errado, mas felizmente ele não estacionou, mas foi um incidente. Inclusive é um hóspede que passou a frequentar mais vezes, retornou, é um bom hóspede, nunca danificou nada. Então, assim, o que eu recomendo, né? Tire boas fotos do seu apartamento. Eu não sei se você pretende fazer isso. Tire boas fotos. Sempre tente evitar hóspedes problemáticos. Não coloque na reserva dinâmica. Não aconselho. Saiba que você vai ter muito trabalho, vai ser muito cansativo. Isso no início você pode ficar empolgado, mas depois você vai enjoar e vai se tornar cansativo, né? Então é algo a se pensar. No meu caso, eu não pretendo continuar com essa experiência, porque além de tomar muito tempo, né, sempre eu vou ter que ficar indo fazer esse trabalho, inclusive é o que eu vou fazer agora. Tenho que fazer mais manutenções no apartamento, né? E tudo por minha conta, é o que dá mais trabalho. Eu já tenho a minha rotina pessoal, meu trabalho, estudos, e pra mim eu não vejo como algo que compense. Então, se você tem um outro apartamento, né? Tem mais de um apartamento, como é o meu caso, pense direitinho, né? Porque não é sempre que você vai ter uma alta demanda. Então tem períodos que tem baixa. No meu caso aqui é uma região litorânea, né? Eu não sei cidades que não tem mar, como funciona, né? Cada cidade tem seu período festivo, então tem eventos que podem atrair mais público. Mas aqui em Aracaju, né, os períodos mais procurados são sempre dezembro, janeiro, dezembro férias, janeiro férias, junho por causa dos festejos juninos, julho por causa das férias escolares, né? E tem o carnaval, né? As datas carnaval, Semana Santa, enfim, os feriados prolongados que possam vir a existir, que atraem. Fora isso, né? E assim, eu ainda não tive experiências de hospedagem de longa duração. Nem sei se vou ter, porque meu apartamento já está anunciado novamente para locação convencional. Ainda não foi alugado, porque não apareceu na proposta, né? Inclusive apartamento mobiliado é mais difícil de alugar, porque você restringe muito o público, né? Mas é isso, né? Em relação ao balanço financeiro, né, da minha experiência, eu tive um bom retorno somente, né, eu comecei em fevereiro, né, nem é uma longa experiência, né, foram 6 meses. Se eu ficasse mais tempo eu faria outro vídeo aqui, já com mais experiências, né. Se os meses que eu tive retorno foram só o mês de março, porque teve uma hospedagem que durou 7 dias, eu não considero de longa duração, mas foi a mais longa, né? Inclusive um ótimo hóspede.
o mês de junho e esse mês de julho. Foram meses em que março ficou neutro, junho e julho eu realmente tive lucro. Não foi muito, 2.500 em um, 2.600 no outro, bem pouco. O mês de fevereiro foi baixo, 1.300. O mês de abril, 1.400. O mês de maio, péssimo, 1.100. Então, no geral, eu não tive muitos benefícios. O lucro que eu tive em junho e julho não compensou maio e abril e fevereiro. E a expectativa, se eu continuar, né, para agosto, setembro, outubro e novembro, é também de não ter muitos, a não ser que apareça alguma hospedagem longa, né? E aí as coisas podem mudar. É muito variável, muito difícil isso acontecer. Mas é isso. A gente vai finalizar essa parte do vídeo, né? Aqui nesse episódio. Eu não fiz nenhuma narração nem nada. Eu foquei em um único tema, um resumo, né? Porque eu acabei perdendo uma parte da gravação por causa de problemas técnicos. E é só um adendo, né? Que eu tive alguns. Eu tô fazendo manutenção no apartamento, então eu vou fazer uma gravação inicial. E como tá o apartamento bagunçado, depois eu vou fazer toda a arrumação, e aí eu vou fazer. A gente vai fazer um passeio no apartamento, um apartamento já arrumado, né? Então é isso. O vídeo continua daqui a pouco. Passeamos um pouco aqui pela entrada do prédio, né? E esse aqui é o apartamento bagunçado. Aqui estão os itens de cama, lavados, já secaram, né? A cozinha também bagunçada. A gente teve alguns problemas, né? 6 meses, né? A gente tá no inverno. Esse apartamento ele tem sombra total no inverno. Então, aquela parede ali da janela deu mofo em algumas partes, então eu tive que fazer uma pequena manutenção, né? Algumas placas que eu coloco nessa parte acolchoada da lateral, né, caíram, então eu vou ter que colar novamente, né? Mas vai ajustar. Banheiro aqui também bagunçado, né? Tivemos um problema com a fechadura, mas é por causa do próprio acabamento, né, daqui, mas já foi consertada. Enfim, essa é a nossa bagunça, né? Agora a gente vai fazer um tour com o apartamento devidamente arrumado daqui a pouco. Finalizada aqui a arrumação, todos os detalhes, né? Inclusive já coloquei cheiro, tá tudo pronto aqui. Vamos dar uma volta aqui no apartamento. Só falta trancar aqui, né? Mas aqui é a nossa acomodação à noite. Aqui uma outra vista para lá, a vista para o condomínio. São aproximadamente 22 da noite, né? Então vamos entrar na sala, vamos dar outra volta. Ainda tem minhas coisas aqui. Aqui a gente vai para um dos quartos, também devidamente arrumado. O banheiro que eu acabei de fechar, né? Vocês podem ver aqui. Por fim, o outro quarto. E é isso. O apartamento devidamente arrumado. E essa é um pouco, né, da minha experiência como anfitrião no Airbnb. E é isso. Em resumo, né, para finalizar esse episódio, o que eu acho é o seguinte: vale a pena. Porém, é uma experiência que é bastante cansativa e não necessariamente você vai ter um retorno, né, na sua acomodação. Então, pense direitinho,
Agora, se seu apartamento fica numa região de alta procura, né, uma região de praia, uma região pé na areia, aí sim você vai ter uma grande movimentação e, sem dúvida, pode valer a pena. Agora, os custos de manutenção periódica são sempre maiores e você vai sempre arcar com uma responsabilização. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Nem era para ter existido esse episódio, porém foi um extra aqui, né? Esse sim, um dos últimos vídeos narrados de 2025. Então, até a próxima carona.